1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Ele está falando para que sejam seus imitadores. É a primeira e a única vez que a gente vê alguém falando para que seja seu imitador. E é uma responsabilidade muito grande falar para uma igreja. Se é para falar para os filhos, né, imitem o pai, é uma coisa, mas falar para a igreja, sejam meus imitadores, é algo muito impactante. E foi isso que me chamou a atenção nesse texto. A coragem do apóstolo Paulo. Como ele teve coragem de dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o tamanho da responsabilidade deste homem. Então, este texto, ele está falando da responsabilidade de um pastor. Um pastor, ele tem responsabilidades para com a igreja. Uma delas é transmitir Cristo. Uma delas. E o Paulo estava fazendo isso aqui porque ele era exemplo, então, para o povo de Deus. Quando eu estava meditando nesse texto, eu pensei muito sobre a minha responsabilidade sobre a igreja. E eu vou falar para vocês que é uma responsabilidade que pesa todos os dias, todos os momentos. Porque um pastor, ele não é pastor aqui na igreja e sai ali na rua, não é mais. O pastor não é pastor aqui e lá na sua casa ele já não é mais. Não. Pastor, ele é pastor até dormindo. Então, é uma responsabilidade muito grande que está sobre a minha vida. Mas eu quero falar para vocês que é um prazer ter essa responsabilidade. Eu vejo isso com muita alegria no meu coração de ter essa responsabilidade. Porque isso também aponta que, dentre tantos, Deus me escolheu para ter essa responsabilidade. Então, essa responsabilidade nunca vai ser um peso no sentido de, eu não aguento mais. Não. Vai ser um peso no sentido de que eu preciso dar o meu melhor. Então, eu pensei muito sobre a minha caminhada. Eu pensei muito sobre a minha responsabilidade, sobre os meus deveres para com a igreja de Cristo. Porque o Paulo lhe diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a base ali era muito sólida. Paulo aqui, ele estabeleceu um padrão para a igreja. Ser imitadores de Cristo. E aí eu pergunto, será que nós estamos sendo imitadores de Cristo? Será que eu estou sendo imitador de Cristo? Será que eu estou sendo modelo para vocês? Será que eu tenho sido modelo para vocês? Porque é uma responsabilidade que pesa sobre a minha vida. Ser modelo para vocês. Paulo, falando desta forma, ele está mostrando que este padrão de Cristo, ele não pode ser modificado. Não pode ser. Só que nós estamos num tempo que este padrão é quase que desconhecido. E por que é quase que desconhecido? Uma coisa que me chamou a atenção na lei que o nosso irmão Douglas, vereador aqui na nossa cidade,
ele levou ali para ser aprovada a lei, é que ele não colocou gospel. Ele não colocou gospel. Semana da Cultura Gospel na nossa cidade. Não, ele colocou Semana da Cultura Evangélica. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque evangélico é aquele que segue os evangelhos. É diferente do gospel. Então, isso me alegrou. Nós não podemos mudar o padrão que Deus deixou para nós e enviando o seu filho, sacrificou na cruz. Então, o Paulo viu isso e estabeleceu, não, esse aqui é o padrão. Só que esse padrão, ele já foi adulterado. As pessoas já quase nem conhecem mais. Conhecem mais o mundo gospel, onde quase tudo pode, onde quase tudo é igual o que se vê por aí no mundo, onde se implanta coisas no culto, onde Deus nunca quis, está sendo implantado. Uma delas, que a gente pode ver aí aos montes, é a tal da dança. No culto nós temos o padrão, é Cristo, mas nós temos também os elementos de culto. E nos elementos de culto não existe dança. São 8 elementos de culto, mas não existe dança. E é o que a gente vê em quase todas as igrejas, as pessoas ali dançando como ministração, durante o louvor. Então, e isso não existe, porque não é um elemento de culto. Mas nós estamos vendo que esse padrão já muita gente não conhece. E por que não conhecem? Porque estão inventando coisas que vêm à cabeça de um pastor ou de um líder para ser colocada na igreja como atrativo. Irmãos, na igreja nós só temos um atrativo, e esse atrativo é Cristo. O dia que nós começar a inventar coisas como atrativo para a igreja, a queda é certa. E é por isso que as pessoas hoje já não conhecem mais o padrão de Cristo, porque tem muitos atrativos. As coisas hoje descambaram, porque vale mais, como diz o pastor Gedide, vale mais o que dá certo do que o que é certo. Então nós não temos como mudar este padrão que é Cristo em nosso meio. O nosso culto é para Cristo. A gente não prega uma mensagem para agradar alguém. A gente também não prega uma mensagem para combater o pecado de alguém especificamente. Não. A gente prega a mensagem que Deus nos dá, porque Ele sabe o que está acontecendo no meio da igreja. Então, nós não podemos mudar o padrão de Cristo. O Paulo entendeu muito bem isso, estabelecendo Cristo como padrão da igreja. Mas nós hoje estamos com um evangelho corrompido, com uma roupagem que não condiz com a verdade. Mudaram o padrão de Cristo na igreja. E nós não podemos entrar nessa loucura de querer engajamento, de querer agradar a todos, de querer agradar pessoas. O único a ser agradado aqui no nosso meio é o próprio Cristo. Acabou. Nós não podemos perverter este padrão, porque senão o nosso culto não será aceito. E o nosso culto ele tem que subir como aroma suave diante do Senhor. Agora, quando o culto é para as pessoas ou para alguém, está tudo errado.
Hoje de manhã nós tivemos um culto ali, que foi um café de pastores. Nós não fizemos um culto para o prefeito, não. Nós fizemos um culto para Deus, apesar de estar uma autoridade entre nós. A gente não faz um culto para a autoridade, ele vai estar aí, não sei o quê. Não, não, ele estava ali como todos estavam ali. Não houve, da minha parte, um tratamento diferenciado, não. Ele precisa de Cristo. E ele precisa ouvir a palavra de Cristo. Acabou. Então nós não podemos direcionar a nossa palavra. A nossa palavra, ela deve vir de Deus para a igreja. E não de mim para alguém. É de Deus para a igreja. Passa por mim, porque ele trata, a palavra trata comigo, a palavra me trata. E aí vai servir também de tratamento para os irmãos. Só que as pessoas hoje estão na loucura de querer engajamento, de querer likes, né? Curtidas, para que aquilo que eles fazem tenha engajamento na internet e as pessoas curtam e vejam e compartilhem, porque é palatável, né? O evangelho não é assim. O evangelho é duro, porque ele trata das feridas. Então nós precisamos nunca mexer nesse padrão que é Cristo no nosso meio. Cristo deve ser o nosso padrão. Cristo é aquele a quem nós buscamos, nos dedicamos e para que Ele seja agradado, e não nós ou alguém. Então nós precisamos seguir o padrão de imitar Cristo. Como pastor, eu tenho a responsabilidade e tenho consciência de que um dia eu serei inquirido por Deus. Isaías, o que você fez com aquelas vidas que eu coloquei em tuas mãos? Onde estão aqueles que eu confiei a você? E eu vou dizer diante de Deus o que eu vou dizer aqui. Eu ensinei Cristo. Diante de Deus, estou falando isso. Mas também vou falar diante de Deus. Eu vivi Cristo. Porque eu sei da minha responsabilidade. Eu sei que diante de Deus não há desculpa, não tem o que eu fale que vá me justificar, a não ser que eu tenha falado de Cristo. É a única coisa que me justificará naquele dia. Você falou de Cristo? Falei, Senhor. Então vinde, bendito do meu Pai, entra para o gozo que estava preparado. É isso que eu quero ouvir naquele dia. É por isso que eu tenho responsabilidade sobre cada palavra minha, sobre cada gesto meu, sobre cada atitude minha. Eu tenho responsabilidade diante de Deus, porque eu sei que um dia eu estarei lá e serei ou responsabilizado ou recompensado. E disso eu posso dizer para vocês, eu serei recompensado. Eu receberei o meu galardão diante do Senhor, pelo trabalho que estou fazendo e que já fiz. Serei diante do Senhor, vou receber o meu galardão, porque eu sei da minha responsabilidade. Vocês acham que Paulo, para falar um negócio desse, ele não sabia dessas responsabilidades? Ele sabia. Quinta-feira nós estávamos falando aqui sobre que eu estou trazendo uma escola de liderança em quinta-feira. E falando, a irmã Magda veio falar aqui. A irmã Magda está desde o primeiro dia conosco. Ela sabe tudo o que nós fizemos, o que vivemos, e ela sabe que não foi fácil também, porque a gente não pode
É negociar o evangelho. Está certo, está errado, está errado. Mas eu sempre quis o certo, não foi, irmã Magda? Eu sempre, está certo, ó, está errado, ó, está errado. Nunca falei nada para agradar ninguém. Mas eu sempre fiz tudo para agradar Cristo. Então nós temos, irmãos, que ter consciência que um dia nós estaremos diante de Deus para prestar conta de tudo o que fizemos, quer seja bom ou quer seja mal. Nós estaremos lá para prestar conta. O que você tem feito da tua vida? O que você está fazendo da tua vida? Porque muitas vezes você tem deixado de imitar Cristo. Por que muitas vezes você tem optado pelo pecado? Se afastado de Cristo? Não cometa essa loucura. Não cometa essa loucura. Porque Deus tudo vê. Ele vê o que você faz lá na sua casa. Ele vê o que você faz escondido. Ele sabe o porquê você fez ou porquê você está fazendo. Não tem desculpa. Diante do Senhor não tem desculpa. Então por que você tem se afastado? Por que você tem deixado de seguir o que está escrito? Seguir o exemplo de Cristo? Não faça essa loucura, não saia do padrão. O padrão é Cristo, imite Cristo. Paulo também ele mostrou o único caminho. João 14,6, ele diz, o próprio Jesus ele disse assim, ó, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. Se Jesus dissesse eu sou um caminho, teria outros. Mas quando ele diz eu sou o caminho, é porque não há mais caminho. É somente ele. Então, o Paulo ele entendeu isso, e ele aponta o caminho, Cristo. Apesar de Paulo dizer assim, ó, sede meus imitadores, apesar de Paulo dizer isso, ele estava falando de Cristo. Porque ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós não podemos negociar nada na nossa caminhada com Cristo. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Nunca negocie a verdade. E que a verdade esteja sempre nos seus lábios. E que a mensagem de Cristo esteja sempre no teu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E nós estamos vivendo um tempo onde estamos nos carregando o nosso coração de coisas fúteis. E Jesus, ele diz assim lá no João 14:1, diz assim, ó, vou ler aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo algo muito profundo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele sabia que haveria um tempo em que as pessoas iriam estar com seus corações carregados de futilidades. E apesar dele falar do nosso coração, em seguida ele já fala da fé, porque fala, crede em Deus. Porque o nosso coração carregado de futilidade das coisas da vida, não tem tempo para Deus. Não consegue ver Deus nas situações ou nas coisas. E aí o Senhor Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, não carreguem os vossos corações. Por quê? Porque é do nosso coração que procedem os caminhos da vida. É o coração que diz, a boca fala do que tem no nosso coração. Então não carregue o teu coração com coisas fúteis, porque só há um caminho, eu sou o caminho. E se nós negociarmos
esse caminho porque as coisas não estão dando muito certo? Senhor, mas eu estou fazendo tudo certo, não está dando certo. Quem diz que vai dar certo? E quem diz que o que você acha que é certo realmente é? Jesus, ele fez tudo certo, não fez? E qual foi o final dele? A cruz. Então, o certo era levar ele para a cruz. Se Jesus não entendesse que a caminhada dele era essa, ele mudaria de caminho. Mas olha o João Batista. O João Batista, ele fez tudo certinho. E aí, ele tinha consciência do seu chamado. O seu chamado era para abrir o caminho para o Senhor. É para ligar novamente os filhos de Israel a Deus através de Jesus Cristo. E é por isso que quando Jesus chega para se batizar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava apresentando Jesus para os judeus. E ele fez tudo certinho. Quando ele entregou o que Deus tinha colocado nas mãos dele, que era apresentar o Cristo, o que aconteceu com ele? Foi preso. E se ele tivesse essa visão medíocre que muitas pessoas têm hoje, Senhor, estou fazendo tudo certinho, aí o que aconteceu comigo? Fui preso. Por certo, ele murmuraria. E perderia toda a herança do grande trabalho que ele fez de apresentar o Cristo. Porque foi só isso que Deus pediu para ele. Mas, depois de ser preso, ele foi decapitado, foi morto. Então, muitas vezes, a nossa vitória é aquilo que às vezes as pessoas julgam como derrota. Não deu certo. Como assim? Senhor, eu estava pregando o evangelho tudo certinho, mas não dava gente. Senhor, eu vou ter que introduzir umas coisas aqui no culto, porque não está dando gente. Quem diz que pode dar gente? O nosso compromisso não é com gente, o nosso compromisso é com Deus. Então, o caminho é somente Cristo. E nós precisamos saber disso. Quando nós entendemos isso, as nossas atitudes, elas mudam diante das muitas tentações que vêm sobre nós. Há muitas tentações, sim. Então, um pastor, ele não pode ceder à tentação da fama. Não pode ceder, não. Mas não é tentador a fama? É tentador. E muitos estão cedendo à tentação da fama, negociando o inegociável, negociando Cristo. E nós não podemos fazer isso. Nós temos um compromisso com Deus: imitar Cristo. Nos nossos dias não está fácil. Não está fácil. Porque há muitas distrações, há muitas tentações, há muitos atrativos. Muitos estão trocando Jesus por dinheiro. E eu acredito que muitos de vocês já ouviram, né? Vai lá dar dinheiro para pastor. Quando sabe que alguém congrega em alguma igreja, vai lá dar dinheiro para o pastor. O duro que isso aí muitas vezes é verdade. Que há pastores que se corrompem por dinheiro. E vocês não sabem da alegria do meu coração. Quando eu entendi uma coisa. Então eu creio que o que Deus tem na minha vida é grande. Eu creio nisso. Porque eu, quando era jovem, eu desejava ser rico. Porque a gente vivia num povoado, numa vila muito pequena, e eu via os meus pais serem massacrados pelos ricos.
Meu pai chegou a morrer e Deus ressuscitou ele. Uma certa vez, trabalhando para uma pessoa rica. E eu olhava aquilo e falei, não é possível, eu criança. Eu quero ser rico, eu não quero sofrer, que nem meu pai. Eu quero ser rico. E uma coisa eu fiz, eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos eu já trabalhava registrado. E eu nunca vi trabalho ruim, nunca teve trabalho ruim para mim, porque eu queria era trabalhar. Porque eu sabia que como que a gente chegava a ganhar o sustento era através do trabalho. E eu trabalhava, nunca liguei para serviço. E eu fui crescendo na empresa que eu trabalhei, eu fui crescendo. Aí viemos embora para cá. Aí mudei completamente o meu trabalho, comecei a ser vendedor na região. E vi a oportunidade de vender uma segunda coisa, que era peças. Porque na época não tinha peça. E eu vi essa oportunidade. E foi assim que eu comecei do zero, sem ter uma arruela. Ninguém podia me chamar nem de Zé Ruela, porque eu não tinha arruela. E foi assim que eu comecei. E trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. E eu vou falar para vocês, eu cheguei a ter uma condição financeira muito abastada. Mas eu percebi uma coisa. Aquilo não me satisfazia. Eu tinha tudo o que eu queria, meus filhos tinham tudo o que queria, mas não me satisfazia. Eu continuava insatisfeito. Até quando eu entendi o chamado de Deus na minha vida, porque eu tinha tanta coisa no meu coração, como eu carreguei o meu coração de coisas, inclusive uma delas era a vontade de ter dinheiro, que eu não via o chamado de Deus na minha vida, que eu fui chamado com 10 anos de idade. Então Deus foi bom para mim, porque Ele me mostrou, antes de eu vir para o ministério, que dinheiro não satisfazia ninguém. E quando eu entendi esse chamado de Deus, no dia 30 de junho de 2007, que eu vim embora para cá, eu fechei a empresa, da onde vinha o sustento, e confiei em Deus, entreguei a minha vida totalmente a Deus. E a partir dali, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu entendi que é Deus que nos satisfaz. Eu entendi que não é dinheiro. Mas tem muitos que vão para o ministério e não sabem disso. E se tem uma oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais, pois entra de cabeça. Mas Deus foi misericordioso comigo, me mostrando que dinheiro, e irmãos, vocês que me conhecem mais particularmente, vocês sabem que eu não tenho apego a dinheiro, não tenho apego a coisas materiais, não. O meu sonho hoje é só com a igreja. Antes eu tinha muitos sonhos empresariais. Eu vinha um espaço, eu queria comprar porque eu queria construir um barracão. E eu corri atrás e comprei vários terrenos na cidade, porque eu queria ter vários empreendimentos e tal. Hoje eu vejo o terreno, nossa, que igreja maravilhosa que eu teria aqui. Ó. Esse é meu sonho hoje. Não é mais com coisas materiais. Eu queria ter carrões. Tive. Os carrões da época eu tive. Mas não me satisfazia. Eu tive uma experiência com uma Silverado. Eu tinha uma Marajó. Eu tinha uma Marajó e eu precisava de uma caminhonete. Aí consegui comprar uma caminhonete, uma Fiorino, quase seminova, lá do meu cunhado, para transportar as peças que eu transportava na Marajó. Aí aumentou os transportes, aí eu precisava de uma caminhonete. Aí consegui comprar uma caminhonete, uma F1000, uma F1000 azul. Andei muitos anos com ela. Quando aumentou as vendas, eu andava empinado com a caminhonete, porque ia muito peso.
Aí falei, não, vou trocar. Troquei para uma D20. Peguei uma D20 semi-nova. Que a D20 já aguentava mais peso. E aí eu, nossa, andava todo feliz, né? Caminhonete semi-nova, andando, carregando peça. Mas daí lançaram a Silverado. E aí eu falei, vou comprar essa caminhonete. Né? E fui e comprei. Os primeiros dias eu andava nela, nossa, eu chegava na lombada, eu até levantava o bumbum, porque de tão gostoso que era. Essa caminhonete, a Silverado. Andei um tempinho, comecei a perceber que a caminhonete era muito dura. Caminhonete dura, não sei o quê. Mas eu andava de Marajó. Agora estava andando com Silverado seminova. Então Deus foi bom comigo, porque Ele me mostrou que essas coisas do mundo, elas não nos satisfazem. O caminho é Cristo. E a partir do momento que eu entendi o ministério, que me lancei de cabeça, no dia 30 de junho de 2007, eu já trabalhava lá em Pedreira, eu já ajudava, já tinha ajudado o pastor Gedide, quando ele foi o pastor da igreja de Pedreira. Depois ajudei o pastor Carlos, em 2007, então Deus me trouxe para cá. E aí eu era o pastor responsável. Então eu busquei em Deus para saber o que fazer. E tudo que Deus falou para mim eu anotei, para que eu nunca me desviasse. E é isso que eu tenho feito, irmãos, e vou fazer até o último dia da minha vida. Ser um imitador de Cristo. Eu sei que é muita ousadia o que eu vou dizer para vocês. Mas eu ouso dizer, como Paulo disse, sejam meus imitadores. Eu ouso dizer isso para vocês. Sejam meus imitadores, que vocês podem ter certeza de uma coisa, vocês vão para o céu. Vocês podem ter certeza disso, vocês vão para o céu. Se vocês me imitarem, vocês vão para o céu. Sabe por quê? Eu sou imitador de Cristo. Não é só aqui na igreja, não. É em tudo o que eu faço. Então, irmãos, eu creio que nós ainda temos coisas para acertar na nossa vida. Se você tem na tua, acerte hoje. Comece a acertar hoje. Para que o amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Nós precisamos ter a nossa vida correta com Deus hoje. E sabe por quê, irmãos, que nós não temos mais imitado Cristo muitas vezes? É porque nós perdemos a noção de quem nós somos. E eu acho interessante o que o salmista Davi diz no Salmo 103. Ele diz assim, no versículo 13: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E aí ele continua falando e ele diz algo muito interessante. Pois Ele conhece a nossa estrutura. E Ele lembra-se de que somos pó. Deus sabe que você é pó, apenas pó. Quer dizer, você não é nada. Mas sabe quem não sabe disso? Você mesmo. Então muitas vezes você não sabe que você é apenas pó. E se acha alguma coisa. Nós não podemos nos achar alguém importante, empinar nariz, querer tapete vermelho, porque nós somos apenas pó. Tudo isso vai passar, nossa vida vai passar. O que não vai passar é o que nós fizemos através da nossa vida. Se foi com Cristo, amém. Se não foi, conserte-se. Se não está sendo, conserte-se. Se tem coisa na tua vida para você se consertar, se conserte hoje. Não deixe para amanhã. Nós não sabemos do dia de amanhã. Imite Cristo. Seja um imitador de Cristo. E assim um dia você possa dizer, como Paulo disse, como eu estou te dizendo hoje, sejam meus imitadores. Eu sei da responsabilidade dessa palavra. É por isso que eu estou falando. É fácil? Não é. Não pense vocês que é fácil, não. Mas sejam imitadores de Cristo. Sejam meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo.
Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade. E a partir de hoje, saia daqui praticando isso, seja um imitador de Cristo.